Olá galerinha, como está a energia de vocês? Hoje estamos entrando na aula de disjuntores, saber como funcionam os disjuntores e suas funções, né? O disjuntor que a gente está aqui hoje são os disjuntores termomagnéticos, que trabalham através de termo e magnético, ou seja, temperatura e curto-circuito. Então vamos aqui para nossos disjuntores, né? A gente pode ver que ele trabalha com curto e sobrecarga e são muito parecidos com fusíveis, né? Como diz minha apostila. Vamos lá. O que é um fusível, né? Fusível a gente pode conhecer como carinha assim. Aí a gente vai lá, por exemplo, entra a fase e ele sai aqui a fase para o meu circuito. Ou seja, se eu dimensionei este meu fusível para 10 amperes, aí em uma determinada situação, um dia a máquina lá puxou mais corrente que deveria, e o que foi que aconteceu? O meu fusível rompeu. Quando ele rompeu, o que é que acontece com ele? A gente joga fora e faz a compra de um novo para aquele mesmo local. Então isso é um fusível. Já um disjuntor não, ele tem a parte de seccionamento, que é a alavanca, ok? Se eu faço a secção, né, levanto ele para ligar. Se eu dimensionei ele para 10 amperes e a corrente sobrecarregou, passou destes 10 amperes, o disjuntor segue a seccionar, ele vai desligar. Então depois é dimensionar um novo ou religar ele novamente e verificar o que foi que aconteceu direitinho aí na nossa residência, no nosso circuito, ok? Então isso aí é a diferença fusível para disjuntor. O que é um curto, né? Curto é como se você pegasse fase neutro ou fase, né? E juntasse os dois, né? Juntasse os dois no mesmo ponto. Se você juntar os dois no mesmo ponto, você vai causar um curto, ou seja, você vai diminuir a resistência daquele ponto. E quando você diminui a resistência de um determinado ponto, você tem um curto-circuito, ou seja, a resistência mais próxima de zero. Então o curto-circuito é uma resistência muito pequena em um determinado ponto. Isso ocasiona um curto-circuito. Então quando você tem por exemplo, você tem um fogão elétrico. O fogão elétrico ele tem uma resistência normalmente assim, ó, circular, helicoidal, né? Então essa resistência é aplicada fase nesse ponto e no ponto do meio é aplicado o neutro. Por que é que ela não fecha o curto? Porque essa resistência é muito alta. Se essa resistência tentar danificar lá no fogão elétrico, ela vai ocasionar uma resistência muito pequena e vai fechar um curto. Ela só não fecha um curto porque é uma resistência extremamente alta. Então é dessa forma que os fogões elétricos trabalham. Vamos aqui. E o que é uma sobrecarga, né? Sobrecarga é o caso de você ligar esse disjuntor. Vamos ligar um determinado disjuntor. Aí ele está ligado. Aí você trabalhou, finalizou o serviço do cliente, deixou lá para o cliente, foi para casa, passou 2, 3 dias, lá o disjuntor desarmou lá na madrugada. Aí o cliente chamou, aí disse para você: não, meu disjuntor está desarmando, talvez dê um curto. Mas não é um curto, galera. Quando você tem uma sobrecarga, é como eu falei, você dimensionou o seu determinado fusível para 10 amperes. Se deu uma sobrecarga, a corrente elevou aquilo que a gente dimensionou, que for 10 amperes, ou seja, a corrente passou daquele limite. Se ela passou, o disjuntor vai desarmar com o tempo. Agora curto não, curto é uma resistência muito pequena. Então a gente tem que dimensionar através de uma sobrecarga e através do curto, visando tudo isso em um disjuntor. Agora vamos conhecer os disjuntores, né? Quando a gente conhece disjuntores, muitos eletricistas chegam lá numa residência e digam aí: quando eu tenho um disjuntor para uma fase, eu vou chamar de L, a fase 1, fase L1, vou chamar de L1. Aí aqui sai para o meu circuito. O cara lá chega, me dá um disjuntor monofásico. Não, galera, não é assim. Monofásico é a rede. O nome do disjuntor se chama monopolar, ok? E da mesma forma, quando a gente vai comprar um disjuntor para duas fases, neutro não passa fase no disjuntor, ok? Neutro não passa pelo disjuntor, é somente fase, ok? Então, quando eu vou comprar um disjuntor para duas fases, eu chamo ele de bipolar. E para 3 fases, eu chamo ele de
tripolar. Então, muitos eletricistas vão lá num local lá de materiais elétricos e dizem lá, me dá um disjuntor trifásico. Calma, galera, trifásico é a rede, o nome do disjuntor é tripolar. Vamos aprender os nomes técnicos para a gente trabalhar dentro da nossa disciplina. Então, esse é os nomes técnicos de disjuntor: mono, bi e tripolar, ok? Agora a gente vai conhecer, de acordo com a norma brasileira, as normas técnicas, né? A NBR 60.898. A gente vai conhecer os disjuntores que estão no mercado hoje. Então, são esses valores desse ponto até esse aqui. Antigamente a gente conhecia disjuntores de 4 amperes, mas hoje não existe mais. A gente tem disjuntor de 6, de 10 amperes, 16, 20, 25, 32, 40, e por aí vai. Então esses aqui são os valores padrões. Quem é eletrotécnico, já trabalha muito na área, já conhece esses valores de cara, não precisa nem estar olhando a apostila, olhando a internet, nem nada, ok? Já conhece de cara. Então a gente precisa saber os disjuntores que tem no mercado para a gente dimensionar o da nossa residência. E isso é experiência no dia a dia, né? Agora vamos por um ponto muito interessante que a gente precisa aprender, que é as curvas de disparo do nosso disjuntor. Precisa saber o que é curva de disparo. A gente tem a curva B, a gente tem a curva C e a curva D. Quando você vai comprar um disjuntor, você pede: me dê um disjuntor, por exemplo, vou dar um exemplo aqui deste 10. Me dá um disjuntor de 10 amperes, curva C. Normalmente o disjuntor vem assim, ó, 10C. Ou então, me dá um disjuntor de 10 amperes, curva B, ele vem 10B. Dá um disjuntor de 50 amperes, curva D. Então, a letra que vem do lado do disjuntor está relacionada à curva de disparo dele. Então, vamos conhecer aqui. Um disjuntor de curva B, ele aciona 3 e 5 vezes a corrente nominal. 3 ou 5 vezes a corrente nominal. Corrente nominal é a que você dimensionou para o seu circuito. Então, a atuação de disparo dele, por exemplo, de um curto, uma sobrecarga, é esse valor de 3 e 5 vezes a corrente nominal. Ele eleva essa corrente, ok? Da mesma forma, o de C, o curva C, de 5 a 10 vezes a corrente nominal, e o D de 10 a 20 vezes corrente nominal. O D ele é muito utilizado na indústria, ok? Ele é muito utilizado na indústria para motores, ok? Então você vai ver, você que trabalha muito com residencial e predial nessa disciplina, você ou vai ver o B ou vai ver o C, ok? Um dos dois. Aí vou colocar aqui do lado, né, as curvas, para a gente conhecer mais afim. Normalmente a gente precisa saber esse valor para encontrar a curva de curto do circuito, que a gente vai aprender nas aulas posteriores. Mas eu vou detalhar para vocês uma situação que vocês vão ficar alerta aí e vão saber de cara. O disjuntor de curva D, ele é muito para quê? Para cargas indutivas. Eu vou colocar aqui cargas indutivas. Então, relacionado à indústria, a motores. O C eu tenho para cargas mistas. Onde é que eu tenho cargas mistas numa residência? Se você não está fazendo o quadro geral dentro de uma residência, está utilizando somente o medidor do lado de fora da sua casa, então você está fazendo iluminação e tomadas num circuito só. Ou seja, você está relacionando aqui, ó, cargas resistivas e cargas ativas no mesmo circuito. Então você está fazendo uma misturada ali de circuito. Então é por isso que o medidor é utilizado de disjuntor de curva C. E o B é para cargas individuais, ou seja, ou você utiliza somente a carga mista ou somente a carga ativa. Se eu tenho um circuito somente de iluminação, B. Se eu tenho um circuito somente de tomada, B. E por fim, galerinha, a gente tem o que? A gente tem o nosso mecanismo atuador, né? Que é o nosso carinha aqui, o nosso disjuntor por dentro, né? Que é o mecanismo atuador. Esse 2 aqui é o atuador, mas esse aqui é chamado de manípulo. E esse aqui é o próprio mecanismo atuador, o 2. Quando esse mecanismo atuador faz a sua atuação, ele faz o disparo aqui do nosso manípulo.
Vamos aqui, o que é sobrecarga, né? A sobrecarga atua pelo esse pino 7, a numeração 7. Aqui é uma bobina, ó, que é uma bobina. Quando essa bobina aqui é energizada, né, ela fica controlando a corrente que passa por ela. Se esse disjuntor, por exemplo, é um disjuntor de 10B, a curva B a gente já sabe que ela atua de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Então, se essa corrente subir bastante acima de 10 amperes, o que é que acontece? Ele vai disparar por sobrecarga. Esse pinozinho que está aqui na frente, ele é empurrado, batendo aqui no mecanismo do atuador, e faz esse mecanismo de atuador fazer a secção aqui do manípulo, desligando o mesmo. Aí o outro ponto é esse ponto 5 aqui, como vocês, aí eu vou demonstrar aqui para vocês. O ponto 5, ó, ele é o relé bimetálico, ó, relé bimetálico. Esse relé bimetálico, ele atua por sobrecarga. Se der um curto-circuito, pegando a corrente nominal de 10 amperes e 3 a 5 vezes essa corrente, vai passar dos 10 amperes, não é isso que é dimensionado? Então, se passar de 10 amperes, se eu multiplicar 3 vezes 10, por exemplo, vai dar 30 amperes, né, de corrente. Então, vai passar muito a corrente nominal. Só que essa corrente nominal não é a que eu coloco aqui para o disjuntor. Esse eu dimensionei para o disjuntor, mas vamos supor que ele só dá 6,5 amperes a corrente nominal. Então, se eu multiplicar essa corrente nominal 3 vezes, ela vai dar aí 19 alguma coisa amperes. Então, vai passar muito de 10 amperes. Então, esse relé bimetálico atua pegando aqui na parte do atuador, e ele faz com que também seccione aqui o meu manípulo. Então essa é a função para sobrecarga e curto-circuito internamente dentro de um disjuntor.